Bom dia a todos já conectados aqui conosco. Meu nome é Valdir Jacinto, sou gerente executivo da iMart e estarei com vocês aqui nesse webinar sobre I2, transforme dados não estruturados em insights com o I2 Test Chart. Hoje o nosso tema será o Test Chart. Essa novidade da I2, que recentemente adquiriu aí o software Rossoka, e voltou com um software que foi descontinuado quando era a IBM, adquiriram Rossoka. Rossoka é conhecido como um software que trabalha, que atua com dados não estruturados, e aí a I2, a Harris, adquiriu a Rossoka recentemente e restabeleceu o I2 Test Chart. Então, hoje o nosso tema do webinar é sobre como usar o Test Chart num processo de investigação usando dados não estruturados. Mas antes, eu vou passar aqui alguns recados rapidamente. Após a apresentação, será aberta uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem usar aqui nosso recurso de chat do Zoom. Tá? Para quem participou, serão emitidos certificados que serão enviados até 21 de dezembro, né, para quem participou aqui do nosso evento. Essa sessão está sendo gravada e posteriormente será divulgada aí em nosso canal no YouTube, em nosso site e também nas redes sociais até o dia 21. E qualquer material, apresentação aqui do webinar, vocês poderão também acessar no nosso site www.imart.com.br e fazer o download do material aqui apresentado. Um lembrete para todos aí, um save the date também. Em breve, no dia 15/12, haverá um próximo webinar, a IA, Inteligência Artificial contra as Fraudes Digitais, como otimizar o aproveitamento de todo o seu potencial. Será apresentado pelo José Nordman, que está presente aqui hoje conosco. José Nordman é CTO da Quanam, consultor especialista em fraudes digitais em tempo real e membro da ASFE. Nordman, antes de eu começar a minha apresentação, o Nordman tem um recado para vocês e depois do recado do Nordman, aí eu vou começar com a apresentação. Nordman, fica à vontade de falar. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre esse conceito de dados não estruturados, né? Vinculá-lo ao que todos estamos vivendo no século XXI, né? Que é a época da digitalização e da revolução dos dados, né? Vamos utilizar algumas fontes muito comuns, né? Por exemplo, o relatório Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que em algum dos seus trechos afirma literalmente: dados de qualidade, acessíveis, oportunos e confiáveis serão necessários para ajudar na medição do progresso. Tais dados são fundamentais para a tomada de decisão. Em outros trechos do relatório, um relatório extenso e muito rico, né, ele também faz menção ao volume dos dados, né, dizendo que ele está crescendo exponencialmente. É assustador o crescimento dos dados, né? Segundo algumas estimativas, afirma a ONU, 90% dos dados mundiais existentes agora foram criados nos últimos 2 anos. Ou seja, nos últimos 2 anos. E se prevê que cresçam 40% ao ano. Em 2020, por exemplo, há 2 anos, foram criados 64,2 zettabytes de dados, um aumento de 314% em relação a 2015, ou seja, 7 anos antes. Vejam que um zettabyte tem 21 zeros, é 1.000 trilhões de bytes, é assustador, né? Por outro lado, o relatório da Kyocera, mas há inúmeros relatórios de inúmeras fontes que confirmam a mesma informação. 80% dos dados relevantes se originam em forma não estruturada, principalmente em formato texto. Então, o problema no século XXI não é a não disponibilidade de dados. O problema é justamente o excesso de dados.
que torna extremamente difícil ser capaz de discernir, identificar, extrair e utilizar os dados relevantes, pertinentes, em forma oportuna. Então, diante desse volume gigantesco, enorme de dados, principalmente dados não estruturados, né? A alternativa a afogar-se com esse excesso de dados consiste em desenvolver mecanismos, através de ferramentas, através de processos e inteligência, capazes de processar, de pré-processar, filtrar essa big data, esses grandes volumes de dados, né? Transformando eles em itens de ação, o que nos Estados Unidos se menciona como actionable insights, ou seja, ser capazes de enxergar nessa big data, nesses volumes gigantescos de dados, oportunidades de extrair informação pertinente para transformá-la em ações. Ou seja, todo o que a maioria dos sistemas informáticos até faz uma década ou um pouco mais faziam, era trabalhar com dados estruturados, dados pré-formatados, armazenados em bases de dados próprias, né? O que hoje se apresenta como um desafio para todas as organizações, e é o caso também para o combate a fraudes, para o combate a crimes, né? Esse é um desafio para órgãos públicos de law enforcement, né? Policiais, ministérios públicos, agências de investigação e inteligência, né? E também para órgãos privados, bancos, fintechs, processadoras de pagamento para combate a fraudes, lavagem de dinheiro, etc, etc. O grande desafio, então, é ser capazes de extrair informação utilizável, transformável em actionable insights desse volume gigantesco de dados. E, principalmente, se trata de dados não estruturados, né? Então, algumas das ferramentas mais importantes que existem para auxiliar os analistas, os investigadores, os agentes nessa tarefa, são essas listadas debaixo na parte não visível do iceberg, né? Em primeiro lugar, análise de textos. Esse é o objeto do encontro de hoje. O Valdir vai explicar muito detalhadamente como o i2 Text Chart, potenciado pela Rosoca. Rosoca era uma empresa que foi adquirida pela Harris, pelo i2 Group, né? E que lançou o i2 Text Chart, que é capaz de identificar em documentos de texto, né, entidades, seus atributos e as relações entre elas, e de trazê-los automaticamente, sem necessidade de intervenção humana, de forma automática e rápida, ou seja, só ferramentas automáticas são capazes de lidar com Big Data, né? E os seres humanos depois são os que fazem a análise profunda, né? Então, o i2 Text Chart, que não vou me deter muito nisso, porque o Valdir vai explicar em detalhe, é capaz de identificar entidades, seus atributos, as relações entre elas e de colocá-las diretamente dentro do quadro de análise do Analyst Notebook do i2, né? Esse é um exemplo de dados não estruturados utilizáveis para transformá-los em itens de ação diretamente com as outras ferramentas da suite i2. Mas também existem dados em mídias sociais, né? Muita informação que pode ser pertinente em investigações policiais ou antifraudes surgem das mídias sociais, todas as mídias sociais. Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, etc, etc. Ainda também existem dados na web oculta, na deep web e na dark web, né? Onde se negociam muitos contratos fraudulentos e se planejam e executam muitos crimes, né? Então, é possível também ter acesso a dados não estruturados do que está acontecendo na deep web e na dark web. E não só ter acesso a esses dados, né? Assim como ocorre com a i2 Text Chart, que é possível acessar esses dados, filtrá-los, identificar entidades, seus atributos e os vínculos entre elas e colocá-los como tais entidades dentro dos quadros de análise do i2, dentro do Analyst Notebook, né? Tanto para mídias sociais como para Deep e Dark Web. E neste momento, estes minutos prévios, eu vou me referir ao quarto item, que é ser capaz de extrair entidades pertinentes de bancos de dados especializados, de bases de dados especializadas, né?
e aí surge um outro produto que tem uma funcionalidade muito parecida ao do i2 Text Chart, só que não extraindo dados de documentos não estruturados, mas extraindo eles da maior base de dados do Brasil, que são as bases de dados da Credilink, né? O QCred é um serviço, um produto e um serviço oferecido em forma exclusiva pela iMart, né? Ou seja, voltando um pouco à lâmina anterior, o item 1 foi resolvido pelo próprio i2 Group, ou seja, o i2 Group anuncia uma ferramenta que é capaz de fazer essa análise de texto e colocá-la dentro do Analyst Node. Para os outros 3 itens, tanto para as mídias sociais, quanto para DIC e Dark Web, quanto para bases de dados especializados, a iMart, seu parceiro especializado em combate a crimes e fraudes, tem soluções. Soluções para extrair dados de mídias sociais, de DIC e Dark Web, e para extrair da base de dados da Credilink, das bases de dados da Credilink, as maiores bases de dados de crédito, informação de pessoas físicas, de empresas e de outras entidades vinculadas às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, né? Então, o Credilink, na forma que vocês estão enxergando aí, vocês estão enxergando uma tela do Analyst Node, que na parte direita tem as informações que surgem uma vez feito o login para se conectar através do QCred com as bases de dados da Credilink. É possível digitar um número de CPF ou um número de CNPJ e, dessa forma, identificar todas as entidades presentes em todas as bases de dados da Credilink que tenham algum tipo de vínculo com esse CPF ou esse CNPJ. Então, estamos falando se um CPF são as empresas onde trabalhou, as empresas das quais ele tem algum vínculo, seja como proprietário, como cotista, as pessoas que estão, outras pessoas que estão vinculadas a essa pessoa física, os telefones que tem, identificando se o telefone, se é um telefone que funciona com WhatsApp ou não, com relação a outras pessoas, qual é o vínculo com essas pessoas, onde mora, a residência, quem são os vizinhos, quem são os parentes, enfim, toda uma série de informação que existe nas bases de dados da Credilink e que é pertinente para fazer a análise do analista e do investigador. Isso é colocado diretamente dentro do quadro branco do Analyst Node. Como estamos vendo, é muito parecido ao que o Valdir vai mostrar com relação a documentos de texto quaisquer, né? Só que, neste caso, o plugin permite trazer para dentro do Analyst Node informações relevantes sobre qualquer entidade que a gente digite aí, né? Isso permite potenciar enormemente, acelerar e melhorar a assertividade do trabalho dos analistas e dos investigadores em muito pouco tempo, em segundos. Em segundos, eles são capazes de fazer um trabalho que antigamente levava dias, se não semanas, né? Finalmente, para concluir, o QCred, de acordo com as disposições da Lei 14.133, de 2021, né? Lei que entrou em vigor em abril, dia 1º de abril de 2021, né? E que coexiste com a antiga Lei 8666, no período de transição definido até 31 de março de 2023, né? Nesse período de transição, até 31 de março, qualquer órgão público pode escolher se vai aplicar a Lei 14.133 ou se vai aplicar a Lei 8666, que, de fato, tem disposições muito parecidas, né? A partir de 1º de abril de 2023, do ano próximo, somente vigorará a Lei 14.133. Mas as duas leis prevêem a possibilidade de inexigibilidade de licitação por exclusividade. Ou seja, quando um produto ou um serviço, quando há uma certificação válida, de acordo com as disposições da lei, que certifique que esse produto ou esse serviço é único e exclusivo de uma entidade, né? E se caracteriza a situação de inexigibilidade de licitação.
E o órgão público, assim como qualquer entidade privada, qualquer banco, qualquer fintech, qualquer processadora de pagamentos, pode comprar diretamente da Aymar o que crede. Analogamente, qualquer órgão público não precisa fazer uma licitação, pode comprar diretamente da Aymar o que crede. De fato, a Aymar oferece o que crede a órgãos públicos e a empresas privadas, oferece fazer um teste, oferece entregar o que crede para que esse órgão público, essa empresa privada, o testem durante 1 ou 2 semanas, vejam o valor que se agrega à produtividade e assertividade de analistas e investigadores, e depois decida se deseja contratá-la ou não contratá-la. Então, esse era o recado que eu queria passar hoje, Valdir, para nossos amigos da audiência. Ficam aí os contatos por qualquer eventual interesse no que crede, e eu vou parar de compartilhar a tela. Tá ótimo. Nordman, muito obrigado pelo recado, e está muito dentro do que eu vou mostrar hoje, eu vou compartilhar aqui, porque eu realmente vou mostrar como trabalhar com... Vocês já estão vendo a minha tela aí? Aqui o texto chart, okay? Então, eu vou passar por uma trilha de investigação, vou explicar aqui, onde a gente vai acessar dados do QCred, dados de uma base de dados local aqui, estruturados, vou fazer uma importação de dados e eu vou mostrar como usar o text chart nesse conceito, tá bom? Foi muito pertinente a sua observação sobre as outras fontes de dados aí possíveis para uma investigação. Mas, voltando aqui para o tema, o I2 Text Chart, né? A gente vai falar um pouquinho o que são informações não estruturadas. Eu vou falar um pouquinho da arquitetura do I2 com o Text Chart, onde que entra o Text Chart hoje na arquitetura do I2, como usar o Text Chart dentro da estrutura I2. E aí sim eu vou demonstrar aí ao vivo aqui como usar o Text Chart, né? Então, vou pular aqui, né? O que são informações não estruturadas? São textos, né, que não estão formatados de uma forma pré-definida. O dado estruturado tem uma formatação, geralmente campos, né, e informações, né, estão lá em uma forma de tabelas, em bancos de dados, em arquivos Excel, que já estão estruturados, linhas e colunas, né? E isso fica fácil a aquisição do dado, mas quando o dado, texto, ele não está estruturado, ele está escrito, né, como em relatórios, documentos comerciais e de negócios, né, contratos, as fontes abertas, né, de informações, fontes públicas, né, que estão hoje na internet, né, muita informação pública aí para consultar que podem ser agregadas em investigações, e as seções narrativas de fatos em documentos. Isso é muito importante. Às vezes, boletins de ocorrência possuem um fato, uma descrição, uma história, e o text chart consegue ler esse fato. Então, assim, o text chart pega lá algumas informações e transforma em entidade. Não, ele não só faz isso, ele faz a leitura do documento, né? Ele vai entender dentro do conhecimento que ele tem da língua, e aí o text chart tem suporte para 200 línguas, ele vai entender o que está sendo escrito e consegue, além de identificar os atores, né, os personagens daquele fato, ele consegue também criar vínculos, né? Pelo que está escrito no texto, olha, eu estou entendendo que determinada pessoa, empresa ou fato está ligado a uma outra pessoa, empresa ou fato. Ele faz esse vínculo baseado no que está escrito, né? Então, ele faz realmente uma leitura e propõe isso. Então, é importante dizer, né? O text chart faz a leitura dos documentos e propõe assim uma estrutura de como que ele interpretou aquele dado. O bom disso é que você pode customizar isso, preparar, apoiá-lo, fazê-lo entender, né? Você pode dizer para ele, olha, tem alguns argumentos que ele pode deixar passar e que são argumentos importantes, como as gírias, a expressão coloquial de cada língua, às vezes ele não consegue captar tudo. Você também pode dizer, isso aqui é um ponto importante, e eu quero que você aprenda, quando você identificar esse termo, esse substantivo, essa ação, né, no texto, você também considere como um elemento importante para a investigação. Então, o text chart tem tudo isso, né? É muito bacana quando
essa capacidade que ele vai ler. Então, imagina vocês que estão num processo de investigação, precisam ler vários documentos e pincelar essas informações e depois ter que, de alguma forma, colocar de forma estruturada para depois colocar aí, no caso do artigo. Não, vocês já vão fazer isso diretamente. O TextChat tem essa função, ele vai ler os documentos e vai já interpretar e vai te dar uma visão dele do que ele entendeu dos documentos. Aí você pode customizar essa visão, tá bom? Que tipos de documentos nós estamos falando? Basicamente, né, arquivos textos, arquivos no formato Word, de .doc, né, todos esses padrões textos, PDFs naturais. Vamos lá, o que é um PDF natural? É um PDF que você possa captar o dado. Você tem um arquivo PDF e você consegue selecionar o dado, ele vai ler. Eu digo isso que são os PDFs que nasceram, documentos que nasceram realmente como um PDF natural, porque existe aquela imagem, né? Você fez uma digitalização, pegou uma imagem e transformou em PDF. Esse tipo de documento ele tem que passar por um processo de OCR. Tá? O TextChat não vai conseguir ler a imagem, né? Um JPEG, uma foto. Ele precisa ter a informação de forma que ele possa captar e ler. Então, se você tem um documento escaneado e está num PDF, mas ele é uma imagem, você não consegue clicar e arrastar no dado, é importante ele passar por um processo de OCR. É importante dizer isso, tá bom? Que a gente já está vivenciando em alguns clientes que têm um grande volume de documentos, PDFs, mas são imagens. Então, eles têm que passar por um processo aí de reconhecimento de caracteres, tá bom? Então, um pouco de que é informação, né? Não estruturada. E como que funciona hoje a arquitetura do artigo TextChat? Hoje aqui, para a nossa apresentação, eu preparei uma arquitetura meio desafiadora um pouco para a comunidade ITIL, porque hoje na comunidade ITIL tem muita percepção que eu preciso ter o analyst, notebook e o iBase, né? Isso mudou, você não precisa ter necessariamente o iBase para ter um repositório de dados. Tem muita gente que diz que o ITIL não está preparado para fazer a integração de dados. Muito pelo contrário, o ITIL tem todas as ferramentas hoje para você captar os dados. O Dório falou do QCred e outras fontes, eu vou mostrar aqui. Tem várias formas do ITIL captar a informação e colocar num processo de investigação. E eu vou mostrar isso daqui. Tá? Mas dentro aqui da arquitetura, e a que eu vou mostrar hoje, nós vamos ter o Analyst Notebook Premium, que é o que eu estou usando. Dá um clique aqui. Vamos ter o Analyze com um repositório local. Então, eu tenho aqui comigo o Analyze, que ele vai fazer aí o papel que seria o iBase. Então, eu constituí aqui um repositório local de inteligência com alguns dados já adquiridos. Eu vou fazer um processo de importação rápido aqui de dados de um arquivo que está com um arquivo estruturado, um Excel. Vou incorporar no meu processo aqui de investigação. Vou usar o QCred, tá? Vou fazer o acesso ao QCred, também vou captar essas informações para o processo de investigação que eu vou apresentar para vocês. Vou usar o R2 Connect, que aí é uma solução que vem com a Analyst do Premium, está preparada para captar dados de qualquer base de dados aí existente. Então, você não precisa de uma solução a parte. Eu preciso criar algum tipo de solução para captar dados de um banco de dados, de algum convênio federal, estadual. Não. O ITU já vem com uma solução chamada ITU Connect, que já está preparada. Basta desenvolver um conector aí em Python que você consegue acessar qualquer tipo de fonte de dados aí, que esteja na nuvem, num banco de dados interno ou em algum convênio. Não precisa adquirir nenhuma outra solução do mercado para poder fazer conexão com alguma base de dados. Dentro do Analyst Notebook Premium e da versão EIA, do ITU
Enterprise Site Analysis já tem incorporado o I2 Connect. Eu vou mostrar isso hoje usando o conector para redes sociais da Social Links. Então, passando, eu vou acessar a informação do meu repositório local, vou importar dados, vou usar o Qcred, que o Nordman já comentou que é uma solução nossa, para acesso a dados da Credlink. Vou usar o I2 Connect com um conector da Social Links para acessar dados de redes sociais. E, por último, eu vou mostrar aonde que entra o I2 Test Chart no nosso processo, tá, de investigação. Eu vou ler aqui alguns documentos que eu tenho no meu equipamento, que documentos que eu acredito que são importantes para o contexto da investigação que eu vou fazer. Então, usando o I2 Test Chart, eu vou parar um pouco aqui o compartilhamento, eu vou compartilhar uma outra tela. Deixa eu... E os documentos, se vocês já estiverem vendo aí, eu tenho alguns documentos aqui, são exemplos, né? A gente não consegue pegar casos reais aí de mercado, né? A gente tem que ter cuidado com a questão da informação, mas eu preparei alguns documentos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho um exemplo de atestado, né? Tá em forma escrita, um arquivo do Word, tem um modelo de carta com algumas informações, um modelo de certidão com algumas informações, dados aqui que eu preciso ler e pincelar essa informação para colocar na parte de apresentação. Tem um outro modelo aqui, também de documento estruturado. Eu vou ter um boletim de ocorrência, que eu vou fazer a gestão desse dado durante, né, mas é um boletim aberto, aí peguei da internet, é uma informação aberta. Eu tenho um arquivo de texto, e aí, com alguns dizeres em português e outros em inglês, né? Para mostrar um pouco que ele consegue... ele está só fazendo a leitura em inglês. O default dele realmente é usar um dicionário em inglês, mas ele também ele vai usar todos os outros dicionários, se ele identificar a língua, né? Ele faz essa identificação. E tem aqui documentos PDFs, e aí eu vou até abrir. Esses documentos PDFs aqui são documentos naturais, eles foram criados com PDF. Eu consigo selecionar a informação, isso é importante, tá bom? Quando você for trabalhar com o I2 Test Chart, PDFs precisam ser PDFs naturais, nascerem como PDFs, ou seja, eu consigo selecionar o dado do PDF, tá bom? Se isso aqui fosse uma imagem, eu não conseguisse selecionar, eu teria que passar por um processo de OCR. Perfeito? Mas vamos lá. Eu estou aqui com o Analyst Notebook Premium, tá bom? Como eu falei, eu tenho um ambiente aqui de investigação, um repositório local. Eu vou fazer um login nele para poder acessar a informação que já está gravada. Opa, já me identificou aqui no repositório. E eu vou fazer uma procura aqui. No exemplo, eu estou usando eu mesmo como exemplo, então eu vou procurar por Valdir aqui no meu repositório. Ele achou aqui uma referência ao Valdir e um outro link a uma pessoa no meu repositório, então eu vou pedir para que ele traga essas informações. Ele trouxe aqui, tem o Valdir e o Dinho. Então, aqui o Valdir, ele tem inclusive aqui minha foto. Inclusive, eu vou pegar aqui essa foto aqui para apoiar aqui, para ficar em destaque. Eu vou aqui nas propriedades do item, em imagem, eu vou colar e vou dar um destaque para a gente poder identificar rápido no coisa a imagem aqui do Valdir. Perfeito. Eu posso pegar esses elementos aqui e expandir a partir do meu repositório local. Então, eu tenho algumas informações, eu tenho um telefone aqui do Valdir, tem outras informações. Vou expandir aqui a parte de telefones. Só para dar contexto aqui, né? Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma investigação. E eu vou organizar isso daqui. Perfeito. Então, dentro aqui eu estou vendo que o Valdir tem
envolvimento aqui com ligações com outras pessoas. E eu vou focar um pouco o momento aqui de investigação no Valdir. Qual que é o próximo passo? Eu quero agregar mais informação na investigação, eu tenho os dados do meu repositório, mas eu vou agora agregar uma informação para um processo rápido aqui de importação. Então, por que eu quero mostrar isso? Porque o i2 tem várias ferramentas aqui para você fazer trabalho com dados, né? Eu não fico limitado, né? Puxa, como que eu vou desenvolver? Eu preciso ter o iBase? Não preciso. Posso ter um repositório local. Posso importar dados de arquivos aí, CSV ou Excel. Então, é importante ter essa visão que no processo de investigação eu posso ter várias fontes aí de dados. Vou fazer uma importação aqui de um arquivo. Tem aqui ligações telefônicas. Eu já tenho aqui uma especificação, né? Eu vou abrir aqui o processo de investigação. Ele está pegando aqui ligações que eu realizei para alguns telefones com data e duração. E vou importar. Ele já jogou aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele já jogou alguns dados aqui, né, do meu arquivo Excel para cá. Eu vou usar um recurso de identificar entidades correspondentes da ferramenta. Deixa eu só configurar aqui um pouco para ele pegar o telefone. Pegou aqui, mas eu posso também usar um recurso aqui para ele mesclar manualmente. Então, eu tenho o meu telefone aqui e tem aquele telefone e eu posso pedir para ele mesclar. E aí eu faço uma organização. Então, eu já peguei dados do meu repositório, do Valdir, fiz agora uma importação de dados. Qual é o próximo passo? Eu posso agora, eu precisaria ver de uma fonte externa, de uma base de dados aí com alta credibilidade. Então, eu vou usar o QCred. Vou habilitar aqui a janela do QCred. E eu vou fazer aqui a pesquisa do Valdir. Eu tenho a opção aqui de CPF ou nome, eu vou pelo nome. Ele já achou lá na base da Credilink. Vou pedir para ele diagramar. Perfeito. Desculpa. Eu preciso fazer aqui uma seleção, porque a Credilink usa uma outra estrutura de dados. Só um minutinho aqui, eu vou abrir um novo diagrama. Vou selecionar uma paleta, porque como eu estou usando um repositório local, ele tem um esquema de dados próprio, que é compatível com o do Credilink. Então, eu tenho aqui na paleta aqui, escolher um esquema comum. Eu vou trazer, vou pegar aqui os dados que estão aqui, vou trazer para esse diagrama, que ele já vai aceitar, e vou fazer a pesquisa novamente. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, que eu, após aqui a apresentação, aqui, eu tiro algumas dúvidas de vocês quanto ao processo e qualquer outra coisa. Ele viu que ele já está montando, ele está trazendo as informações aqui no topo da Credilink para o contexto aqui do diagrama da nossa investigação. Então, novamente, o Adman falou, estou acessando informações de várias fontes. Está trazendo a informação ali, depois eu vou colocar no detalhe para podermos ver. Então, está aqui, ó, como o Adman falou, da Credilink, aí eu já tenho bastante informação
de empresas que eu fiz parte, de telefones ativos com WhatsApp, e-mails. Aí eu já tenho bastante informação da base de dados da Credinc para poder aqui agregar. Eu poderia pesquisar pela minha família, por moradores. Eu tenho aqui um leque de opções, ver sócios das empresas. Então, eu posso aqui agregar e ir ampliando o leque de informação para a nossa investigação. Eu vou aqui fazer um merge aqui, porque eu já sei que o Valdir tá. Então, vou unir essa informação. Então, voltando, eu já tenho aqui o contexto. Está repassando. Contexto do meu repositório. Fiz aqui a importação de dados de um arquivo. Usei a CredLink, né, para poder também agregar informação. E agora vamos para as redes sociais. Deixa eu ver se alguém tem... Estou vendo aqui... Para confirmar, por favor, explique-se se com o artigo terceiro as entidades dos documentos alvo são identificadas, extraídas e colocadas dentro da análise, incluindo todos os seus atributos e as entidades relacionadas com ela, com detalhamento dos vínculos. O usuário precisa indicar uma ou mais palavras-chave como argumento de busca, se sim. Eu vou mostrar um pouquinho desse processo, tá? Do Test Shark, tá? Ele vai encontrar muita coisa, mas depois aqui no exemplo vocês vão ver. Eu vi que teve uma pergunta aqui, mas vocês, durante a apresentação do Test Shark, você vai entender, tá bom? Vamos lá. Então, para mostrar um pouco da parte, agora eu vou em procuras externas, vou fechar aqui um pouquinho a janela do Pcred. Então, como o Ládio falou, tem muita informação aí na internet. E com o IT Connect e a Social Links, os conectores da Social Links, eu posso fazer procuras aqui na Darknet, em redes sociais, várias, Facebook, nossa, tem muitas redes sociais aqui, Steam, Telegram, TikTok, como o Ládio falou, Twitter, procurar por URLs, eu tenho uma infinidade de opções aqui de pesquisas aí na internet, tá bom? Deixa eu só fechar essas pesquisas aqui que eu fiz antes. Eu vou procurar, no caso aqui, o Valdir, deixa eu ver aqui, no LinkedIn, vou procurar ele como pessoa dentro do LinkedIn. Vou colocar aqui Valdir de assunto e trabalha na Imarte. Vou pedir para ele executar, então agora ele vai na rede social e vai verificar se existe uma pessoa com esses atributos para poder trazer aqui para o nosso contexto. Então, ele achou, foi lá na rede social, né, online aqui, vou selecionar os dados que ele trouxe e está aqui. Que dados que ele trouxe, Valdir? Vamos ver aqui, ó, no inspetor de registros do análise do notebook. Eu tenho várias informações aqui, o nome, a URL, as informações da empresa, um pouco da minha experiência e também eu tenho minha foto lá. Então, eu consegui aqui trazer a informação e a partir dessa informação poderia buscar informação também de outra rede social. Por exemplo, aqui eu poderia procurar no Facebook, se ele me acha no Facebook baseado na minha foto e no meu nome. Vou fazer um teste aqui rapidamente, é um processo rápido. E depois a gente já vai para o test chat. Então, como é que é? Eu tenho documentos não estruturados e como que eu vou incorporá-los aqui na investigação. Novamente, eu queria passar por todos esses elementos para mostrar a capacidade que a ferramenta tem hoje de trabalhar aí com várias fontes de dados. E o plus, claro, aí agora usando o Test Shark. Então, ele já me achou um perfil lá no Facebook e ele achou um perfil aqui, tá? E ele trouxe aqui um perfil, realmente, é o meu perfil, aqui em cima, desculpa. Inclusive, ele trouxe com um grau de probabilidade de certeza de 81%, baseado na foto do LinkedIn e na foto do Facebook. Então, eu também posso
agregar essa informação aqui no ambiente de investigação. Então, mais uma possibilidade de buscar dados, eu poderia fazer outras infinitas buscas aqui nas redes sociais e Google em geral, Darknet, para agregar na investigação. Mas queria passar rapidamente para esse processo e agora sim, vamos lá para o Test Chart. Então, como que eu tinha falado para vocês, eu tenho aqui alguns documentos, exemplos, né, que eu quero incorporar na minha investigação. E quando você coloca, instala o Test Chart no seu equipamento, ele já incorpora aqui no topo aqui, eu estou na versão português, então o botão fica desse lado aqui, se você tiver com o seletor de linguagem do i2, ele pode aparecer mais para o lado aqui, mas geralmente está usando a versão em português, ele aparece aqui. E aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho as coleções de dados, eu tenho o Map Configuration. O que é o Map Configuration? Isso é importante, né? O Test Chart, ele quando eu vou trabalhar com informação dentro do i2, eu preciso ter um esquema de dados, né? O Test Chart vem com alguns esquemas de dados. O que são os esquemas de dados? Ele já vem com algumas entidades, atributos e links atribuídos. Ou seja, você vai olhar alguns documentos e ele precisa captar essas entidades e associar, porque ele entendeu que é uma entidade, a um modelo de dados já existente. Então, esse modelo de dados é o Map Configuration. Então, ele já tem aqui alguns esquemas já pré-determinados, que atendem grande parte das necessidades, mas num projeto de Test Chart efetivo, a gente precisa pensar e analisar qual seria o melhor modelo de dados para poder, por exemplo, eu vou ler muito boletim de ocorrência, então, para boletim de ocorrência, eu preciso colocar algumas entidades que é a abertura do boletim, data de ocorrência, envolvidos. Então, essas nomenclaturas de entidades e como elas vão se ligar, elas precisam ser construídas para ter um entendimento. Você pode construir posteriormente, lendo as informações, né? E pode ir ajustando isso, mas é importante. Se eu vou ler determinada biblioteca de documentos, é importante eu preparar um modelo de dados, que é o Mapping Configuration. Você pode aqui adicionar. Eu estou usando o padrão do Test Chart para essa demonstração aqui. Bom, ele também vai ter as collections, o próprio serviço, né, que eu posso parar e iniciar o serviço. Mas aqui nos collections, eu tenho uma collection que é baseada naqueles documentos aqui que eu chamei de teste. E aqueles documentos, voltando aqui, lembra desses documentos? Esses documentos já estão aqui, eu já coloquei no Test Chart, ele já processou, e eles estão aqui. Quando eu clico em algum documento, lembra lá do atestado? O atestado está aqui. E ele já, quando ele fez a leitura do documento, ele mapeou, olha, eu entendi que existem algumas entidades, ele faz a nomeação aqui das entidades, existe uma entidade de endereço, existem umas entidades que eu coloquei aqui como documento, que são números de documentos, entidade de evento, que posso dizer aqui que é uma data, um ID, ele encontrou aí um número, né? E ele entende que isso pode ser um ID, e pessoas. Então, essas entidades estão aqui, ó, pode acreditar destaque, geralmente numa cor ou num realce, essas entidades. Então, quando ele fez a leitura, olha, eu identifiquei isso aqui como importante. Perfeito? E ele também identificou alguns links, ou seja, entre as entidades, como que ele identificou? Olha, eu estou entendendo que o Valdir está dentro desse contexto aqui e ele está aqui amarrado à cidade do Rio de Janeiro, porque o documento está mencionando o Valdir e o documento foi datado do Rio de Janeiro. Ele entendeu isso. Eu posso dizer que não, eu posso dizer que ele errou, posso tirar essa informação, eu posso considerar que é pertinente. Ele associou o Valdir, técnico universitário, assistente administrativo, matrícula tal. Então, ele associou que esse texto entre a entidade Valdir, na leitura que ele fez, ele está vinculado à matrícula. Então, ele criou um vínculo aí entre Valdir e o número da matrícula. Ele também criou um vínculo entre o Valdir, baseado no texto, entre as duas entidades, no entendimento da solução,
que Valdir, técnico, portador de CPF tal. Então, ele entendeu que CPF era uma informação pertinente e criou um vínculo entre eles. Então, eu posso ver documento a documento aqui, tudo que ele fez, todos os vínculos, né? Até o José Santos também está associado a essa carta, ela está datada, então é um evento. O Valdir também é a data, e é o José Santos, que é o José Santos, diretor aí de tal. Então, ele entendeu que entre o José Santos e o cargo dele, ID, então existe um vínculo. Isso é a interpretação da ferramenta. Quando ela faz a leitura do texto, ela entende que pode ser assim. E isso pode ser ajustado, a gente pode dizer que está errado. Eu vou mostrar um pouquinho disso, tá bom? Mas os documentos estão aqui, então eu posso abrir todos os documentos. Para cada documento, ele fez uma identificação, né, de entidades e vínculos. Eu posso ver todos aqui, certo? Eu tenho todos os documentos, ele fez uma leitura. Inclusive, um exemplo de texto lá, um arquivo texto livre, né? Poderia ser qualquer coisa aí que você copiou. Você poderia copiar algo da internet, colocar no arquivo TXT. Pode ser um texto longo e ele vai interpretar esse texto. E aqui, no caso aqui, ele também, eu acho interessante apresentar esse caso aqui, que ele encontrou o Valdir, encontrou um veículo, placa tal, um endereço. Eu poderia dizer para ele complementar esse endereço com São Paulo, a Ágata, o João da Silva. Então, ele encontrou aqui alguns endereços, um número de documento, algumas empresas, né? Ele encontrou pessoas, ele encontrou fazendo essa leitura do documento, e veículo, e também os links, tá bom? Quando eu clico aqui no Valdir, eu posso ver aqui, ele já estabeleceu que é de sexo masculino, eu não disse para ele, mas ele já estabeleceu que sim. Eu poderia remover essa entidade, porque não faz sentido. Eu posso aqui no texto ver que ele deixou de pegar aqui, porque existe um texto em português e um texto em inglês. No texto em inglês, ele não pegou aqui a empresa, que está aqui traduzido, né? A empresa aqui de limpeza. Eu poderia taguear isso como uma entidade. Então, eu vou fazer um tag de entidade. Eu vou dizer aqui que essa entidade aqui, em geral limitada, é uma organização. E aqui para baixo, eu vou clicar na opção Learn, ou seja, ele vai ter que, a próxima vez que ele encontrar algo parecido com isso daqui, eu vou clicar na opção Learn aqui, dar um Done. Quer que ele realmente, sim, quer que ele aprenda, né, com essa modificação que eu fiz. Ele não pegou, mas a partir do momento que eu peço para ele aprender, na próxima vez que aparecer algo, assim ele vai rapidamente, enquanto está fazendo o learn aqui, por favor, explicar quais são os pré-requisitos para usar o Artigo Test Chart. Precisa ter EIA, precisa ter ONB Premium, precisa ter algum outro produto I2? Não precisa. Você precisa ter, basicamente, o Analyze Notebook, tá bom? Para ter o Artigo Test Chart. Eu estou usando o Premium, porque o Premium me possibilita a não ter a necessidade de ter o iBase localmente. Eu posso ter um repositório aqui. O Premium também possibilita ter o White Connect, tá bom? E aí eu consigo mostrar um pouco mais de funcionalidades aqui que estão dentro do Analyze Notebook Premium. Poderia ser com o Analyze Notebook normal e usar só o Test Chart, tá bom? Sim, sim. A IMAC faria um teste do Arquivo Test Chart para uma empresa interessada, com certeza, com certeza. É só agendar com o nosso marketing, depois no final aqui vamos deixar um contato e depois a gente pode agendar isso aí sem problema. Tá? Rapidamente voltando aqui para os vínculos, ele criou um vínculo aqui, pessoa-organização. Aqui, ó, João da Silva informou que já trabalhou na empresa XPTO. Então, ele, fazendo a leitura na língua portuguesa, ele entendeu que existe um vínculo. Eu gosto de ressaltar isso aqui, que acho que é importante, né? Isso daqui para o contexto da nossa narrativa aqui e possibilidade. Bem, então aqui também, na janela desse chat, eu tenho aqui todas as entidades que ele coletou, que ele considerou correto. Inclusive, tem algumas aqui que não são entidades, que eu posso dizer que são pessoas, que é um endereço.
mas ele fez Max Berg, não deixa de ser um nome de uma pessoa, ele classificou como uma pessoa, depois a gente pode também retirar isso, algumas organizações, ele entendeu que são organizações, números, todas as datas de eventos que ele encontrou, números de documentos também que ele encontrou, escritos de uma forma ou de outra, mas ele classificou como um documento, alguns endereços que ele pegou e todos os links. A partir dessa leitura que ele fez dos documentos, eu posso simplesmente pedir para ele jogar aqui para o nosso gráfico. O que ele faz aí? Aí, tudo bem, ó. Você disse que o artigo textual lê documentos PDFs naturais, ou seja, gerados pelo ou com o PDF. Documentos Word, guardados desde o Word com formato PDF, não poderão ser lidos. É que o Word, se você for salvar como PDF, ele vai transformar isso num PDF natural, tá bom? Ele não vai salvar como imagem. É só mesmo para aquelas imagens. Imagine que você tirou uma foto, ou alguém te enviou uma foto, e ela transformou, salvou como PDF. Então, não é um PDF natural. Não tem dado ali, tem uma imagem que foi encapsulada aí como PDF, tá bom? Não sei se tem mais alguma outra dúvida aqui. Esse tempo de processamento aqui, de demanda gráfica, eu estou com muita coisa aberta. Eu estou com o meu repositório local, com o SQL Server aqui rodando para ter meu repositório local, estou com o TextChart rodando, bom. Mas o ideal aqui de hardware para vocês rodarem o TextChart é uma máquina com 8 GB de memórias para você poder rodar bem o Analysis Notebook e o TextChart, tá bom? Tem esse tempinho aqui, porque ele carrega muito a máquina, né? Tem limite de documentos? Não tem limite de documentos, né? Ele vai fazer o processamento de documentos aqui sem limite, tá bom? Existe uma outra ferramenta que a gente chama de TextChart Studio, que aí você consegue estabelecer mais regras para a leitura dos documentos. Ele faz uma leitura leitura natural, de sentimento, mas com o Studio você consegue estabelecer mais parâmetros. Com o i2 TextChart Studio você consegue estabelecer mais parâmetros dependendo da complexidade dos dados, dos textos que serão lidos, tá bom? A gente está quase aqui, eu também já estou quase terminando, né? Então, deixa eu fazer aqui a plotagem da informação. Também contribui aqui o zoom, a transmissão, tudo para o processamento. Mas acho que a gente já vai... Pronto, ele já está começando. Se não tivesse... Pronto, ele já está trazendo as entidades e todos os links. Então, ele encontrou 31 entidades e 30 links. E o exemplo aqui está contextualizando também com o Valdir. Acho que ele já montou aqui. Pronto. Vou fazer aqui a seleção. Então, aqueles documentos, então vou voltar aqui para o contexto, aqueles documentos, ele fez a leitura dos documentos, ele contextualizou aqui um diagrama próprio, baseado nas informações, das entidades que ele encontrou do link. Então, imagina você fazer isso, eu teria que ler esses documentos, criar as entidades aqui, não. Então, ele já fez aqui, ele achou o Valdir, né, como um elemento mais relacionado em todos esses documentos aqui, ele achou uma entidade chamada Valdir, uma pessoa, e está vinculado aí a vários documentos, né? Então, eu posso vir aqui e ver quais são esses documentos, né, que estão aqui, ó. Todos esses documentos aqui fizeram menção ao Valdir, né? Eu posso também ver de outra entidade, onde que ele achou essa entidade? Ele achou essa entidade aqui. Então, eu posso aí, aonde ele achou essa entidade de evento, né?
O evento está aqui no documento tal, e também tem esse outro documento. Então, assim, a possibilidade aqui de trabalhar com documentos ficou muito mais fácil. Então, imagine vocês que empresas que têm que fazer muita lei para o processo de investigação, ler muitos documentos, otimiza-se muito tempo usando o text chart, ainda mais com essa compreensão das linguagens, considerando até documentos. E rapidamente eu vou agregar aqui um documento lá daquele repositório, que tem um dos documentos que não estão aqui, de propósito, que é o boletim de ocorrência. Vocês vão ver aqui que ele não está processado, porque ele não está em azul. Eu vou pedir para processar esse documento. Só por curiosidade, eu não havia processado esse documento. Para vocês verem a questão da leitura. E aí a gente vai para o encerramento. Deixa eu ver enquanto isso tem mais alguma pergunta. Então, o Norman Case, ele já fez aqui a leitura do documento, então para vocês verem aqui um pouquinho. Ele pegou o boletim de ocorrência e ele, na leitura que ele fez, olha a quantidade de entidades que ele encontrou lendo. Novamente, eu vou lá, vou voltar aqui, abrir o boletim de ocorrência. Vejam vocês, é um boletim extenso, né? Tem várias informações. É um PDF natural. Eu não entendi a questão do PDF natural. Deixa eu abrir aqui o documento. PDF natural é isso daqui. Eu consigo selecionar o dado. Tá bom? Isso é importante. Então, é um documento PDF, mas posso fazer aqui a cópia do dado. Então, a ferramenta consegue ler a informação. Então, voltando aqui, ele fez a leitura. Então, ele pegou aqui algumas informações que ele considerou endereços. Você pode ajustar isso. Telefones, toda a quantidade de telefones que ele achou ao longo do documento. Eventos. Ele pegou a ocupação atual, ele chamou de eventos, você pode ajustar isso. Organizações, aí ele achou a Prefeitura, Fidelis Oliveira, Polícia Militar, pessoas, todas as pessoas que ele considerou aqui dentro do boletim, né? Neuza, o número aqui, e veículos, veículo, caminhão, ele achou considerado. E alguns links, tá? Ele considerou aqui, deixa eu ver o que ele achou. Aqui é uma correção, né? Daniel Pereira do Amparo. Então, a gente pode corrigir isso daqui. Ele considerou que são um nome, e Amparo pode ser uma cidade para ele. Então, isso aqui também entra naquela questão de learn. Eu poderia apagar isso e falar, toda vez que você vir no próximo texto, Daniel Pereira do Amparo, considere como um nome completo. Aí ele passa a ir aprendendo também, tá bom? Aqui a mesma coisa com a Isabela, a mesma coisa aqui com o Ricardo Tadeu, né? Então, são algumas coisas que você tem que ir fazendo para também a ferramenta aprender um pouco com a questão da língua e do contexto do documento, tá bom? Mas, gente, é isso que eu queria mostrar um pouco, né? Acho que essa facilidade é incrível, a gente já deu aqui 11 horas. Vou encerrando aqui, vou parar meu compartilhamento. Vou compartilhar a apresentação. E caso não... Deixa eu ver aqui, a Imarte realizaria uma... Perdão, a Imarte realizaria uma demo personalizada, POC e Artigo Text Chart, usando documentos proporcionados por nós, sim. Como eu disse, é só a gente entrar em contato e a gente agenda essa POC, podemos fazer, sim, essa apresentação, tá bom? Bem, é isso para hoje que eu queria mostrar para vocês. Eu quero agradecer a todos, aí já demos nosso tempo, como eu já disse. Agradecer ao Nordman, que precisou sair, um outro compromisso. Obrigado, José Gutierrez, por ter participado. Obrigado a todos. Muito bom dia. Relembrando,
esse evento aqui foi gravado, a gente vai distribuir aí os certificados depois de participação, e até uma próxima. Muito obrigado para vocês, um bom dia, hein? Tudo de bom.